Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à live. Ou se você estiver no gravado, não deixe de comentar. Hoje temos mais um assunto aqui na live com um especialista. Então vão chegando, vão deixando seus comentários, seus coraçõezinhos, porque o tema já vai ser começado aqui. Vamos esperar a minha convidada também chegar. E o tema é pessoas com deficiência na quarentena, como lidar. Então, quem vai chegando, vamos falar sobre um assunto que está sendo pouco comentado, principalmente nessa quarentena, porque existe aí um grupo de risco, que é os idosos, mas também tem os deficientes e as pessoas que têm toda a vulnerabilidade já com algumas doenças crônicas, certo? Deixa eu ver se a minha convidada já está por aqui. Aí já eu já convido. E vou apresentar então ela hoje. Quem é que está aqui comigo? A convidada de hoje foi diagnosticada com AME, atrofia muscular espinhal, quando tinha 1 ano de idade. O AME é uma doença rara, degenerativa, que interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores, responsáveis pelos gestos voluntários vitais simples do corpo, como respirar, engolir e se mover. Hoje, com 25 anos, Natália Luísa Barnabé é psicóloga e o nosso papo de hoje é pessoas com deficiências na quarentena, como lidar. Deixa eu ver se ela já está por aqui, vamos ver, aqui, convidados, aguardar aqui ela aparecer. Enquanto quem está chegando me diz se está me ouvindo bem, se está me enxergando bem, se a imagem está boa para eu ter noção de como que está aí para vocês. E vão convidando outras pessoas, compartilhe a live para que a gente possa ter aí um assunto bem rico. E deixar aqui também meu comentário fixo com o tema de hoje. Calma lá. Deixa eu só colocar aqui o tema. Vocês estão ouvindo bem aí o áudio? E vão colocando, por favor, os coraçõezinhos que ajuda a divulgar aqui a live também, que é importante. Isso para quem está no ao vivo, né? Para quem está no gravado, tenha paciência que a gente já vai começar a falar aqui o tema. Deixa eu só ver uma coisa. Tá certo aqui. Tá ouvindo bem? Angel falando. Binho, boa noite para todo mundo que está aqui ao vivo. Deixa eu ver se a minha convidada já está aqui. Ela ainda não apareceu, mas já ela já entra. E aí a gente já começa. Deixa eu só fixar o tema aqui para vocês. Aí quem for chegando já sabe do que a gente está falando, certo? Então vão colocando seus coraçõezinhos. E desejo boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo de quem estiver assistindo. E vão falando aí comigo. E deixe suas perguntas. Se alguém aí tem parente ou conhecido que tem algum tipo de deficiência, como que está sendo para vocês nessa quarentena, né? A convivência com essa pessoa. Deixa eu só aqui como lidar. E aí, deixa eu fixar aqui. Pronto. Voltei. Cadê? Deixa eu achar aqui a Natália. Todo mundo assistiu a outra live, eu acho que ela vai sair agora. Já deve ter saído do ar a live passada. Então hoje é a última live, a minha convidada acabou de chegar, então deixa eu chamar ela aqui para o nosso papo. Então, vamos só ver se ela aceitou e já está chegando. Oi, Nath. Oi, Tudo bem? tudo. Deixa eu só arrumar aqui meu fone. Você está sem fone, né? Que você falou que você não consegue ficar, né? É, Deixa eu só ver se eu mudar de fone.
se ele dá menos retorno para mim, porque eu estou me ouvindo. Peraí. Deixa eu ver se no fone ele funciona melhor. Enquanto isso, vocês que estão aí... Corações, a Natália é psicóloga, apresentei aqui no comecinho, o papo já está fixo, e aí já se vão preparando suas perguntas e tudo mais. Deixa eu só ver aqui. Estão me ouvindo? Som. É a mesma coisa, mas eu vou ficar com esse que é mais confortável. Esse aí parece que tá melhor que o outro. O áudio, né? Uhum. Deixa eu desligar o Bluetooth. Pronto. Então vamos lá. Vamos conversar então hoje sobre pessoas com deficiência na quarentena. Como lidar nessa situação. Como você está? Ah, às vezes eu fico meio nervosa com a situação, né? Porque a gente ouve muito falar em grupo de risco, né, Sim. na televisão o tempo todo, né? O grupo de risco que tem que ficar em casa, né? O que tem que tomar cuidado. E aí, como eu sou o grupo de risco, né? O medo aumenta um pouquinho. Entendi. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Grupo de risco. Então, como você está se sentindo nesse momento, né, que você já deu um pouquinho aí da sua introdução, você tem mais contato com outras pessoas com deficiência, Natália? Contato, assim, na cidade, por exemplo, na região, um pouco. Bem pouco, assim. Eu tenho alguns colegas. Mas eu tenho um contato online, né? Por grupos do Facebook, do WhatsApp. Certo, mais virtualmente. Isso. Entendi. Eu estou fazendo parte também de uma mesa, né, do Conselho de Psicologia de Psicólogos com Deficiência. Ah, Tem bacana. vários tipos de deficiência no grupo, então essa troca também está sendo legal. E esse pessoal é de várias regiões daí? Sim, de vários estados do Brasil. Ah, então é nacional, então. É no território nacional, assim, vários territórios. Certo. E então, a partir do momento que começou a quarentena, como que você começou a se sentir, então? O que te mudou aí na sua rotina? Abra seu coração um pouquinho nesse sentido. De sentimento, assim... Estou falando aqui que a sua voz está dando eco. Tá dando eco porque sai aí para você no seu áudio. Não, alguém colocou aqui, ó, no comentário. Então, tá dando eco porque quando você ouve aí, pega no microfone e duplica. Porque você tá sem fone. Entendi. Tá, então, de sentimento, eu fiquei assustada no começo, assim, eu acho que eu nunca imaginei que a gente fosse passar por isso, né? E é engraçado porque eu sempre gostei de histórias apocalípticas, né? E aí, tipo, nem assim, na imaginação, eu poderia imaginar que a nossa geração ia enfrentar algo nesse nível, né? Então, eu fiquei bem assustada. Eu ainda estou assustada, mas eu acho que a gente vai ter que adaptar a nossa existência, né? A nossa vida a partir disso, de agora em diante. Então, de rotina, não houveram muitas mudanças para mim, mas são cuidados, né? Que a gente recebeu orientações médicas, né? Para mudar o jeito que as coisas são feitas, né? A maneira que as coisas são feitas. Então, agora a minha equipe de enfermagem está usando máscara, avental, né? O médico pediu para vir com o cabelo preso, essas coisas assim. Mas de rotina, de terapias, eu tenho conseguido manter as mesmas, mesmo que seja online, né? Tipo, a psicoterapia eu tô fazendo online e algumas sessões de fono também. Certo. As pessoas que você conhece, que são deficientes juntos, desse grupo até mesmo, qual que é o retorno que eles estão te dando, assim? Como que eles estão se sentindo? Está parecido com você ou em outras regiões está sendo um pouquinho pior?
eu tenho percebido que a preocupação aumentou bastante. A preocupação com o cotidiano, até com o que a gente faz, né? Porque como a gente trabalha, né? Eu trabalhava, né? A nossa mobilidade é impedida a partir de agora, né? Então, por exemplo, eu trabalhava numa instituição, né? E agora eu não estou mais fazendo atendimentos na instituição. E não tem como, por exemplo, mudar o modo disso, porque são idosos, né? Eu atendi idosos, então, assim, o acesso deles à internet, essas coisas é muito restrito, Uhum. né? Então, eu acabei parando com as minhas atuações. E pensando assim na sua rotina, você consegue enxergar um lado bom e ruim de tudo isso? Eu acho que o ruim é que as poucas coisas que eu gostava de fazer fora de casa são impedidas, né? Então, assim, a gente que é deficiente, a gente já não tem muito acesso, né, a lugares, a pessoas. E aí, agora, nenhum acesso, né? Principalmente porque a minha deficiência acarreta problemas respiratórios, né? Então, o risco de eu pegar alguma coisa é enorme, né? Então, assim, acho que esse medo do contato vai permanecer principalmente comigo, né, com pessoas que passam por isso por muito tempo, por muito, muito tempo, depois que isso for, né, mudado de novo. E o lado bom? O lado bom é que antes de tudo isso acontecer, eu estava vivendo um conflito com o tempo, né? Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu tinha que fazer várias coisas e não dava tempo, né? Eu estava fazendo uma pós-graduação também, e agora eu tenho tempo, né? Todos temos Sim. tempo para fazer as coisas, né? Então, eu estou lendo bastante, né? Eu tenho a sorte de gostar de ler, então eu estou lendo bastante, colocando a meta de leitura em dia, que tem bastante também, livro não lido, né? E aproveitando para ler aqueles livros que eu tinha algum tipo de receio, sabe? Tipo, porque tinha muitas páginas, ou porque o tema era muito complexo, aí agora eu pego esses livros para ler. E a outra coisa é que eu tenho passado mais tempo com a minha família, né? Principalmente com a minha irmã. Que é uma adolescente, né? Ela tem 14 anos. E aí, como ela ia na escola, eu ia na pós, eu ia trabalhar, essas coisas, a gente não se via tanto, né? Mesmo estando em casa. E agora a gente tem conseguido passar bastante tempo junto. Então, a gente faz maratona de filme juntas, tal. Então, tá sendo bem legal. Daí você está sabendo então aproveitar da melhor forma o seu tempo. Sim. É o que eu tô tentando, pelo menos, né? Sim, já é o começo. Sim. Os cuidadores, antes de fazer a outra pergunta, o retorno está acontecendo porque a Natália está sem o fone. Então a probabilidade da minha voz sair no fone e multiplicar é grande. Mas eu acredito que dá para vocês entenderem, então só vai ter como se fosse um eco. Você escuta como eco também, Natália, ou não? Não. Para você tá sem eco. Sim. Aqui eu também estou me escutando. Então, para as outras pessoas que estão me ouvindo duplamente, eu também estou sofrendo do mesmo mal, tá? Então, dá para entender, fiquem aí na live, tenham um pouquinho de paciência, até mesmo porque é mais para a Natália falar, não para eu ficar falando aqui. A minha outra pergunta que eu tenho para a Natália sobre a deficiência nessa quarentena é sobre os cuidadores e os profissionais que trabalham aí junto com você. Você percebeu alguma mudança agora com eles? Acho que mudança de relação, não, né? Porque elas são da área da saúde, então elas sabem o que está acontecendo e aceitam isso, né? Aceitam essas mudanças que foram orientadas pelo médico. Mas de funcionamento acabou mudando algumas coisas, né? Então, a distância,
né, o contato de pele, né, porque eu preciso que elas me carreguem, então tem que ter mais cuidado, passar o álcool em gel toda vez que for me carregar, pegar alguma coisa em mim, e essa coisa de usar máscara também, né, que não era um hábito que a gente tinha muito aqui em casa antes, então isso mudou também. Mas de relação, assim, eu acho que tá o que era antes. Não tem nenhuma tensão nova no ar. Não, não, acho que não. Acho por isso, né? Por sermos, né, a área da saúde, acho que todo mundo é mais consciente, né, com isso. E no sentido, então, como está numa mudança de rotina, né, que você tinha uma outra rotina, trabalhando, estudando, tinha uma correria do dia a dia e tudo mais, o fato de você ficar mais em casa pode ter desencadeado aí uma ansiedade, o medo que você falou, né, dessa mudança, de não poder mais sair e tudo mais, um estresse, um pânico. Como que você vem fazendo, então, para controlar tudo isso? Assim, ansiedade eu já tinha antes disso, né? Eu já era ansiosa. E aí agora ela vem em picos, assim, né? Eu tenho picos de ansiedade. Eu acho que está muito ligado às mudanças de informação, né? Que a gente recebe. Então, cada informação nova é um estresse novo, né? Mas eu acho que eu consigo me manter bem, porque eu já era uma pessoa que gosta de ficar em casa, né? Eu consigo ficar bem comigo mesma, assim. E eu costumo dizer que eu, às vezes, estou aqui, mas eu não estou, né? Porque eu leio muito, então, às vezes, eu estou em outro lugar, com outras pessoas, né? Então, a partir disso que você está fugindo um pouquinho, né, dessa realidade, indo mais para a fantasia, para as histórias, para poder conseguir lidar da melhor forma com esse tempo ocioso que acaba acontecendo um pouquinho para todo mundo na quarentena. Uhum. E você tem alguma outra dica para quem também está sofrendo de ansiedade? Você acha que a leitura, os livros, isso é fundamental nesse momento? Eu acho que cada um tem a sua forma, né, de buscar esse escape. Então, assim, para mim é a literatura, né, mas eu acho que cada um consegue encontrar a sua forma se estiver disposto a isso, né. Então, pode ser várias coisas, né, pode ser música, pode ser audiovisual. Eu acho que a gente nunca foi tão dependente da arte quando a gente, né, tá agora, né. Então, assim, existem muitos artistas produzindo muitas coisas que podem funcionar como válvula de escape, né? E acho legal também falar que a gente precisa construir novos conhecimentos também, né, nesse período. Não se cobrar para isso, mas tentar construir, né? Então, a minha área, por exemplo, é a psicanálise, né? Então, eu tento ler casos de psicanálise, tento ler livros de psicanálise para me manter, né, funcionando nesse aspecto. Sim, até mesmo acaba estudando, né? Sim, é um jeito de estudar sem ter um guia, né? Sem ter um professor, um cronograma, né? Pegar os assuntos que a gente acha que a gente ainda não domina para tentar aprimorar. Então, aqui em modo de curiosidade, para quem está assistindo ao vivo ou gravado, o censo de 2010 divulgou pelo IBGE, aponta que 45,6 milhões de pessoas são consideradas deficientes aqui no Brasil, que existe um tipo de classificação também. O número aproximado é de 45,6 milhões. É muita gente. E é incrível o quanto a gente não se fala muito sobre isso, né? A Natália mesmo percebe o quanto ficou de quarentena, já fica totalmente restrito, já é restrito sair de casa em dias normais, sem quarentena. Né? Por mais que existam leis para ter acessibilidade para todos, né? Mas ainda assim é difícil, né? Para você se locomover. Um exemplo bem
simples, o cinema mesmo. A Natália, ela mora em Porto Feliz. Para você ir ao cinema, por exemplo, qual que é o melhor cinema mais acessível? Então, aqui em Porto Feliz a gente tem cinema, mas não é acessível. Então, é o lugar que eu mais gosto de ir, mas eu ia para Itu ou Sorocaba, né? Quando eu ia no cinema. Então, e por exemplo, o de Sorocaba é o meu preferido, mas lá é gigantesca a sala de cinema, né? Então, assim, é muita gente e muita gente pertinho uma da outra, né? Então, assim, eu tenho muito medo de acabar perdendo essa paixão até que eu tinha pelo cinema, por conta disso, né? Porque, como eu disse, mesmo que tudo isso melhore, eu acho que o medo vai permanecer por um tempo aí, né? Sim. E sobre o retorno, Gabi e algumas pessoas que comentou, eu estou me ouvindo também, tá, gente? Mas eu acredito que dá para vocês entenderem aí. Então, se estiver incomodando muito, é pelo fato de estar saindo o áudio ali, mas acho que dá para compreender, porque eu estou me compreendendo. Tá mais difícil para mim, na verdade, que eu falo e me ouço. Eu tô aqui igual a moça do Sanduíche Xixi, se vocês conhecem essa música, que eu tô me ouvindo o retorno aqui, então tem hora que eu tenho que ficar esperto para mim não me confundir. Então, os dados aqui importantes de a gente saber é que são tantas pessoas que são deficientes, né, no nosso país, e é tão pouco falado, existe tantas leis, mas ainda assim, até nessa quarentena, o público-alvo que está sendo mais falado é os idosos, que é a partir de 60 anos. Mas a gente esquece desse público que também ficou trancado dentro de casa e muitas vezes fica mais impossibilitado de ir ao médico. Né, dependendo de qual for a deficiência. Outra informação importante aqui também é que o público maior de deficiente, desse 45,6 milhões, são mulheres. Né, pelo menos a questão aqui nessa pesquisa que foi realizada. E a lei brasileira de inclusão de pessoa com deficiência, a primeira lei que surgiu, ela foi em 2015. Então é muito recente, é algo que tem que ser muito trabalhado, muito reforçado por nós, principalmente para os profissionais da área da saúde, né? Pessoas que trabalham diretamente com pessoas com deficiência. Alertar a sociedade de que são pessoas como qualquer outras, precisam de atenção e de cuidados. E mostrar que a gente está aqui. Né? Isso. Porque como a gente é muitas vezes impossibilitado de se locomover, né, as pessoas parecem que não lembram que a gente existe, que a gente está na sociedade, né? Então, acho importante esse papel de mostrar que a gente está aqui do mesmo jeito que vocês, né? Exatamente. Então, por isso que eu chamei a Natália para ter esse papo, porque eu vejo tanta coisa falando sobre essa quarentena, mas sobre a deficiência em si eu não vi ninguém comentando. E eu sei que como esse público é grande, pode ser que alguém que está assistindo conhece algum deficiente, ou tem na família, e aí fica essa coisa restrita de como lidar. Porque a pessoa já era restrita de sair, né? Não pode ficar saindo tanto porque tem alguns lugares que não tem calçada, ou até mesmo ruas muito emburacadas, o acesso é difícil. Chega uma quarentena que todos têm que ficar em casa, essa pessoa que já está acostumada a ficar em casa, para ela é muito pior. Fica toda a dinâmica da casa muda, né? Sim. Então, se as pessoas trabalhavam antes e essa pessoa ficava com uma cuidadora, por exemplo, né? Essa dinâmica, a partir de agora, ela muda. Né? Então, falando de trabalho... pode falar. A minha sorte é que eu tenho home care, né? Então, assim, os profissionais da saúde, como o meu médico, por exemplo, ele vem até a minha casa. Né? Eu não tenho que sair de casa para ir até um consultório aqui na cidade, por exemplo. Ou interromper um tratamento. Isso. Mas, assim, eu estou fazendo um tratamento que é 4 em 4 meses, que seria em São Paulo. Né? E aí, a próxima aplicação desse tratamento seria em junho, eu acho. E aí, eu não sei.
como vai ficar isso, né? Porque o risco de alguém como eu, que tem traqueostomia, né, dentro de um hospital é muito alto. Exatamente. Mas até lá, vamos torcer que esteja menos, né? Se as pessoas se conscientizarem. É por isso que eu trouxe até mesmo você. As pessoas pensam em tantas possibilidades e falta de proteção, né? Por exemplo, agora a gente tem que usar máscara para ir para os lugares. Antes era mais para quem estava com alguns sintomas. Agora é para todo mundo garantir a segurança e a saúde. Principalmente para quem é o deficiente, que são um grupo do risco, né? Então, na sua casa mesmo. Antes ficava você, então a sua mãe, ou o cuidador. Agora fica todo mundo em casa, né? E acaba todo mundo ficando privado de sair. Sim. E essas outras pessoas que de repente precisam sair às vezes, ou até mesmo os profissionais que vêm na sua casa, eles têm que redobrar a segurança porque eles também têm família. Exatamente. É uma segurança tanto para mim e para minha família, que é o local de trabalho deles, quanto para a família deles, né? Sim. E aí, quando você fala em interromper a quarentena, isso é muito assustador, né? Porque se as pessoas vão estar nas ruas, essas pessoas e as famílias delas também vão estar, né? E uma coisa leva a outra. Então, assim, o medo que eu sinto com essa possibilidade é bem real. Deixa eu só ver se alguém está comentando alguma coisa aqui, alguma pergunta, algo do tipo, que daí a gente até já aproveita o gancho. Deixa eu só voltar aqui. Só um momentinho. A Gabi colocou aqui, ficar sem assistência pode contribuir na piora do quadro. Realmente, dependendo de for uma situação, que nem no seu caso, né, que tem essa aplicação de 4 em 4 meses, se prolonga para quinto mês, eu nem sei quais consequências, né? Eu também não saberia dizer, assim, mas eu fiz em fevereiro, né, a aplicação anterior. Então, aí a gente tem esse tempo para ver como vão estar as coisas e quais seriam as consequências disso, né? Mas eu imagino para alguém que tem que fazer algum tratamento periódico em hospital, por exemplo, né? Alguém com algum quadro de câncer ou uma coisa, né, que tem que fazer. Até mesmo eu com os meus clientes que têm medicamento psiquiátrico, eles não estão conseguindo pegar receita, porque as clínicas ou hospitais, eles só estão fazendo atendimento para o coronavírus ou casos de emergência. Então, imagine só, interromper um tratamento psiquiátrico também é muito urgente, né? É perigoso. Então, isso é uma coisa que, assim, eu tenho me preocupado bastante, mas não tem me afetado muito, porque a gente ainda está num período de supostamente verão, né? Assim, e é quando eu fico melhor, é quando eu estou mais estável. Então, eu acho que se isso se prolongar, ou se tivesse dado início, por exemplo, no inverno, que é quando o meu quadro agrava, eu estaria muito mais ansiosa a respeito desse acesso à saúde de forma externa. Sim. Bom, foi questionado aqui pela Andy, né, se essa aplicação pode ser feita em casa ou uma unidade móvel. Parece que é aplicação em local cirúrgico, não é isso? Eu vou para o centro cirúrgico fazer a aplicação. Então não é possível somente em um hospital mesmo, né? Talvez até seja possível, mas eu teria que conversar, né, para ver que tipo de mudança teriam que ser feitas. Mas eu não tenho essa informação. Tá. Apesar que como a gente está em maio, em abril, né, ainda tem maio inteiro, provavelmente até lá eles vão pensar em algum tipo de recurso ou de formas mais seguras. Afinal de contas, o objetivo é manter a saúde, né? Não correr o risco do paciente. Deixa eu ver se tem mais alguma outra aqui. Gabi, qual a sua área, Emerson? Eu sou psicólogo igual a Natália também, no caso psicólogo clínico, e também trabalho com sexualidade. E a Natália é psicóloga clínica também, que tem aí um trabalho... É uma instituição... Como que é? De idosos, é isso? Instituição de longa permanência de idosos, isso. É um asilo? Isso. Tá. Certo.
Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Isso é um absurdo, não é só porque somente quem precisa de remédios controlados sabe a falta que faz. Isso é um descaso com o povo. É a Adriana que está falando isso. Realmente, gente, é algo muito grave, porque ninguém estava preparado para uma crise dessa, nem econômica e nem na saúde. Né? Tava todo mundo levando a sua vida sem imaginar que um dia poderia acontecer algo do tipo. Eu acho que nem é um caso de descaso, é um caso de despreparo mesmo. Isso. Porque as pessoas elas ficam realmente sem saber por onde começar, né? Estão tentando tampar os buracos da melhor forma possível, né? Os médicos estão lá que nem uma guerra mesmo, indo na... Como é que chama o pessoal que vai na frente, assim? Na batalha da frente. Eu esqueci os nomes que dão, mas eles estão ali na batalha da frente mesmo, tentando fazer o máximo que dá. E quem é da recepção acaba também entrando no jogo, então vira uma confusão, porque não tem tempo para treinamento, não tem tempo para a gente fazer uma economia de dinheiro, porque a gente estava usando o nosso dinheiro conforme as coisas estavam vindo, pagando. E fora que a gente não tem uma educação financeira no nosso país, a gente não aprende desde a infância a ter uma educação financeira, isso influencia muito no impacto econômico. Não temos também uma influência de saúde, né? As pessoas só cuidam da saúde quando realmente entram em um tratamento sério. No seu caso, né, Natália? Você não deixa de fazer seus exames, ir ao médico, porque você sabe que isso é essencial para a sua vida. Mas para quem tem uma vida saudável, digamos, entre aspas, só vai ao médico quando tem sintomas. Não vai anualmente fazer aí uns exames periódicos e tudo mais. Então, essa quarentena é importante até mesmo para a gente avaliar várias questões da nossa sociedade em si, como está funcionando, né? Deixa eu ver se tem mais questões aqui para a gente dar continuidade. Acho que Quinha, acho que é o nome. É um trabalho lindo com cuidadores que ajudou muito no Melhor em Casa e com os funcionamentos dos postos e do Melhor em Casa com Trabalho Único. Acho que você conhece a Ana? É que eu faço um trabalho com ela, ela é enfermeira. Tá. E aí a gente, antes disso tudo acontecer, a gente estava fazendo um trabalho juntas, né, com os postos de saúde e o Melhor em Casa, que é um programa de atendimento de saúde domiciliar que tem aqui na cidade. Então também tudo isso, para mim, está impossibilitado, né? E tem uma outra pessoa que acho que é Mandinha, eu acho que é isso. Eu não tô, como tá a letra em branco e tá clara a tela, eu não estou tendo certeza se é esse nome. Mas colocou aqui que o pai dela está fazendo quimioterapia e eles estão organizando os horários para não ter aglomeração, mas acaba indo ao hospital, e correndo um risco devido a gente não ver o vírus, né? O vírus fica às vezes na porta, na parede, porque ele ainda dura Foi isso que eu falei, né? O tratamento da quimioterapia, ele é muito mais vezes durante o mês. Por exemplo, né? O meu é a cada 4 meses, né? E aí, quando você tem que ir várias vezes na semana, né, para o hospital. Né? Eu até desejo melhoras ao pai dessa pessoa, que o tratamento dê tudo certo, e para qualquer outras pessoas que tenham familiares aí que estão passando por tratamento periódico ou mensal, que dê tudo certo nesse momento crítico que estamos passando. Sobre o seu trabalho, Nath, qual que foi então a opção nesse momento? Você interrompeu. Eu tive que interrompi a minha atuação, né? Porque todas as atuações que eu fazia eram presenciais, em grupos, né? Então eu tive que interromper. E aí eu tive que interromper a minha pós também, né? Que era outra coisa que era feita em grupo. Então agora eu estou sem atuar na nossa área. Sim. Sobre a pergunta do... Cadê?
fala sobre sua deficiência, o que é, quando foi o diagnóstico. No início do vídeo eu dei uma introdução, então para a gente não entrar muito nesse assunto, até mesmo porque deve dar pano para manga, né, falar tudo isso. E fora que os termos também são bem difíceis. Então, a Nath, ela foi diagnosticada com um AME, que é atrofia muscular espinhal. Né? Então, isso aconteceu que ela me falou, mais ou menos lá com 1 ano de idade que foi diagnosticado, certo? E o que acontece quem tem o AME? É uma doença rara, degenerativa, que interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores, responsáveis pelos gestos voluntários vitais, simples do corpo, como respirar, engolir e se mover. Isso. Um resumão? Que eu não tenho força, né? Eu não tenho musculatura para fazer muita coisa. É por isso que eu uso aparelho respiratório, por exemplo. Porque quando respiro, o ar não chega até as bases dos meus pulmões. Então, o aparelho manda uma pressão. Então, assim, isso foi mudando conforme a minha vida. Por isso que a gente não quis dar, né, aprofundar muito, porque é uma patologia que ela atinge as pessoas de maneiras diferentes, né? Então tem cada um tem uma experiência, né? Uma forma de desenvolver. Isso, que não usa aparelho, igual eu, né? Tem algumas pessoas que conseguem andar de muletas, então assim seria mais complicado de explicar essas especificidades. E no sentido, Nath, cadê aqui? Qual a sua orientação para os cuidadores, as famílias e responsáveis nesse momento, assim, como profissional e como pessoa com deficiência? Então, eu acho que não tem uma regra a se seguir, a não ser os cuidados necessários de prevenção, né? De higiene, de proteção. Mas, assim, uma coisa que eu tendo a pensar, assim, é que, por exemplo, a minha casa é toda adaptada, então ela é toda plana. Então, se eu quiser, eu consigo me locomover dentro de casa. Não é algo que eu faço muito, mas se eu quiser, eu consigo, né? E, assim, eu me preocupo com esses deficientes físicos que vão perder toda a mobilidade deles, mesmo dentro de casa, né? Porque, às vezes, é um quarto só que é acessível, que é onde essa pessoa fica, né? E aí ela não pode nem sair daquele quarto né, e mudar de ambiente ou de ar, né, de luz. Às vezes isso acaba cansando muito e gerando muito estresse. E acho que também, né? Peraí, acho que deu uma travada. Voltou? Repita. No sentido de tomar um sol, se é possível, né? Sair se tiver uma área na casa. Só de mudar um pouco, né, de ambiente. E aí outra coisa que a gente conversou também que me preocupa é o acesso a essas pessoas de informação, né? Então, assim, essas pessoas não podem ser alienadas no sentido de proteção, né, de não terem informação sobre o que está acontecendo no mundo, né? A gente precisa, sim, saber o que está acontecendo e quais são as formas de lidar com isso, até para a gente poder se proteger, né, e proteger os cuidadores e os familiares, mas tomar cuidado com a quantidade desse tipo de informação, né? Então, por exemplo, se é um deficiente que é acamado, por exemplo, e a TV ficar ligada, né, num canal de notícias 24 horas por dia, né, acho que a saúde mental dessa pessoa vai se deteriorar com o tempo, né? Porque ela vai entrar num loop de pensamentos e preocupações e medos. Então, assim, tomar cuidado com esse tipo também de informação, né, que a pessoa recebe, dosar isso. Colocar as informações mais essenciais, né? Não deixar a pessoa só ficar assistindo sobre o corona, sobre as mortes, né? Tem outras coisas que essa pessoa pode distrair, né? E, claro, não negligenciar essas informações, deixar sempre a pessoa atualizada, para ela saber o que está acontecendo no mundo, né? Que é o direito
da pessoa, né? Saber ter as informações corretas, porque às vezes a gente também trata o deficiente, né, a pessoa com deficiência, como se fosse alguém que não ia conseguir lidar com algumas outras coisas, infantiliza, né? Exatamente. E também acho que, assim, definir deficiências que são físicas e que são cognitivas ou mentais, Isso. né? Por exemplo. Então, por exemplo, eu tenho as minhas capacidades cognitivas, então eu consigo entender o que está acontecendo comigo, né? Mas se você vai explicar para alguém que tem algum déficit cognitivo, Ou uma deficiência intelectual, né? Essa forma de explicar tem que ser analisada antes, tem que ser cuidada, né? Para que a pessoa não entre nesse loop de pensamentos, como, por exemplo, um pensamento autista, né? Sim, também. Se ele tem essa informação, né, ele fica com essa informação num pensamento repetitivo. Então, assim, eu acho que o papel de quem está com alguém que tem alguma necessidade especial é oferecer formas dessa pessoa fazer coisas interessantes, que interessem a ela. Então, assim, você pode apresentar algo para essa pessoa, né, um filme, um programa, um livro, uma série, né, e manter essa pessoa o máximo possível com conforto, né, naquele local em que ela está localizada, acho que é o máximo que a gente pode querer. E se colocar no lugar, né? Se para nós, por exemplo, que não tem uma deficiência intelectual ou física, já é difícil essa privação, imagina para quem está em outra situação com uma deficiência intelectual ou física, né? O quanto deve ser mais difícil. Então, tentar fazer da melhor forma, passar esses dias mais confortantes para essa pessoa e para quem está cuidando também, né? Que também gera um estresse e tudo mais. Tem uma mensagem. Tem que continuar trabalhando, né? A pessoa Isso. que é da área de saúde, que cuida, né, de uma pessoa com necessidade especial, alguma coisa, ela tem que continuar trabalhando. Então, se a gente não conseguir manter esse equilíbrio entre o cuidado e o cuidador, né, aí tudo piora. Se complica mais ainda. A Gabi, aqui, underline, ela colocou a mensagem aqui para você dizer. Parabéns, minha linda. Você está me deixando emocionada, pois sou mãe de uma criança com AMI tipo 1. Hoje, sou graduada em fisioterapia para ajudar na qualidade de vida da minha filha. Legal. Bom saber que está chegando em pessoas, né, que compartilham essas experiências. E lembrando que a Natália tem 25 anos, ela é formada em psicologia, estava também se especializando em psicanálise, né? Nesse momento, logo ela volta, porque devido a essa confusão, né? Tem que prever pensar na saúde agora do que nos estudos. Então, ano que vem, tudo dá certo, você volta à sua graduação, para que os pais também que são deficientes mostrem, né, independente da deficiência da pessoa, se ela tem as capacidades que é possível realizar os seus objetivos de vida, pode acontecer, né? Que às vezes a gente... Eu costumo dizer que o que a gente tem, né, faz parte de quem a gente é. Né? E quando isso é quem a gente se torna, eu não enxergo mais como limitações, por exemplo, eu chamo de condições. Né? Eu tenho algumas condições para fazer algumas coisas, né? Mas quando você aceita isso como parte de quem você é, a gente sempre consegue achar coisas que a gente consegue fazer, acho, independente do quadro, né, ou do tipo de deficiência. A Natália é do tipo 2, estão perguntando aqui. Deixa eu ver se tem mais mensagem, Nath, para a gente poder encerrar, para você poder descansar também. Colocando aqui que as informações são fundamentais, mas é necessário filtrar as fontes. A TV aberta acaba sendo um pouquinho tóxica, por isso que é importante as pessoas que não têm uma deficiência física, que não conseguem ter o controle ali do que para assistir, que quem cuida mude de canal, escolha um horário específico para que a pessoa possa assistir. Outras opções, né, que não seja a televisão informativa.
O Felipe está falando aqui, acho legal fazer um link com a live de ontem, a questão de teleatendimento quando a fisioterapia. Talvez fazer algum exercício mesmo, os básicos, para não ficar parado o tempo todo, né? No caso, ontem foi referente à fisioterapia online, se é possível. Então, é importante que os pais saibam também que, por mais que exista esse distanciamento social, alguns serviços e profissionais é possível atender online. Porque, por exemplo, a minha fisioterapia é respiratória, né? Não é motora. Então, a minha atuação é passiva, né? São as fisioterapeutas que fazem as manobras em mim. Então, assim, não teria como ser um atendimento online. Mas Sim. A psicoterapia eu estou fazendo online e a fono, né, fonoaudiologia, eu também acabo fazendo algumas sessões online. Algum exercício. Me orienta a como fazer, porque aí a minha ação é mais ativa. Certo. Bom, Nath, quero agradecer a sua presença, as informações. Acredito que foi algo muito rico para quem está assistindo e para quem vai assistir o gravado. Você quer completar alguma coisa, deixar alguma mensagem final? Acho que não, acho que a gente vai passar por tudo isso juntos. Acho que a gente está mais junto agora do que antes, né, do isolamento social, né? Eu até acho engraçado a gente chamar isso de isolamento social. Acho que é mais um isolamento presencial, né? Porque socializando estamos, né? Então, Sim. eu acho que juntos a gente consegue passar por isso e, quem sabe, até sair dessa pessoas melhores, né? E tendo mais, dando mais importância às questões da saúde, tanto física quanto mental. Muito obrigado a todos que ficaram aqui ao vivo até o momento, que mandaram suas mensagens. Desejo uma boa noite a todos, uma boa semana, para a família da Nath também, porque não é fácil estar aqui ao vivo e tudo mais. E é isso, gente. Prestem atenção em todos os públicos. Vamos pensar que todos nós somos grupos de risco. Assim fica até melhor para a gente poder cuidar da nossa saúde. Porque tem pessoas que estão precisando também da nossa atenção, né? Seja os idosos, seja os deficientes. Vamos cada um fazer a sua parte para que passe o mais rápido possível esse momento tão difícil, mundial, e que possamos sair de casa e novamente se abraçar e se reencontrar. Com certeza. Tchau, Nath, tenha uma boa noite. Tchau a todos. E obrigado aí pela presença de todos. Agora, só o gravado que fica 24 horas aqui disponível e depois no YouTube para vocês assistirem. Até mais. Tchau. Até.